Fala galera, beleza? Bom, vamos para mais uma análise. Hoje, dia 24 de novembro. O mês está acabando, hein, pessoal? Vamos lá então. Bom, a gente vai começar então a análise pelo nosso querido mini índice. Ontem a gente viu um movimento no início do dia um pouquinho mais conturbado, né? Ontem foi bem chato, na verdade, o início do dia, né? A gente teve, acho que o presidente da Petrobras falando algumas coisas ali com relação à política de preço da empresa e ao longo das 10h30 ele começou a mexer o preço. Eu não sei se foi isso, tá? Mas eu sei que ele iria falar ontem e acabou que o mercado ficou bem indeciso, né? Se eu abaixar o índice aqui para o gráfico de 5 minutos, o que a gente consegue notar aqui, né? A gente teve essa parte aqui do início aqui das 10h30 foi uma parte bem chatinha para se operar, né? Mas foi o que acabou acontecendo, né? Então a gente teve um falso rompimento aqui, a gente teve um padrão ABC aqui no gráfico de 1 hora, tá? Então no gráfico de 1 hora a gente teve um ABC e a gente teve uma recusa aqui, tá? Então tá um pouco complicado o índice, tá, pessoal? A gente teve um falso rompimento aqui, ele não confirmou o rompimento, não fechou aqui abaixo com força, tá? Então isso aqui ainda assim eu não considero um rompimento verdadeiro, ele teria que romper com uma força um pouquinho maior, tá? Uma coisa que me chama a atenção aqui, regrinha das duas cores, tá? No gráfico de 1 hora. Então a gente tem a reversão de duas barras elefantes e a regra das duas cores ela implica em buscar a origem da movimentação. Então você pode buscar essa origem aqui ou a origem maior do gráfico de 1 hora. Então você tem duas possíveis regiões para o mercado buscar. A região do 105, né, 104.900 aqui, mais ou menos, então 105.000. E a região do 106.000, tá? São duas regiões ali que o mercado ele pode vir buscar. E ainda assim se manter na tendência de baixa, tá, pessoal? Porque para ele se manter aqui no gráfico de 1 hora, ele tem que romper necessariamente os 106.000 pontos, tá? Então isso aqui é de suma importância para que vocês consigam entender. Bom, voltando para 15 minutos, a gente está numa tendência, né, ainda de baixa, tá? É um pouquinho complicado, já está num cenário um pouquinho mais ambíguo. Então a gente está numa tendência secundária de baixa com um possível cenário de alta, tá? Em função da falha de fundo que ele deu aqui, tá? Então esse pullback aqui foi um pullback relativamente saudável, né? Foi um pullback de metade da movimentação, só que ele não deu, né? Não fez uma nova mínima e isso acaba chamando a atenção. Então o mercado ele pode buscar de novo essa regiãozinha aqui, falhar essa região e a gente ficar num cenário lateral até o mercado acabar se decidindo em romper para algum dos lados, tá? Ou ele falha essa região aqui e começa a buscar o fundo aqui novamente, tá? Necessariamente ele precisa romper esse fundo intermediário aqui, que é o fundo de uma tendência secundária, que seria a tendência secundária de alta, tá? Esse movimento aqui que já quebrou a origem dessa movimentação. Então a ideia seria mais ou menos essa, de você olhar esse ponto aqui para definir, né, até onde que o mercado pode acabar indo, né, e a partir do rompimento desse ponto você já tem a definição de outro cenário, ok? No mercado é mais ou menos isso, você define alguns pontos e traça alguns cenários a partir do rompimento ou não rompimento desses pontos, é mais ou menos essa a ideia. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco mais agora sobre o dólar, tá? Então o índice ali está num cenário um pouco mais lateral, ok? Possível cenário lateral, melhor dizendo. E o dólar, ele fez uma movimentação mais bonita, né? Fez uma movimentação mais de livro, né? Então fez um movimento de expansão aqui e está testando o último fundo, tá? Ele pode testar essa última região aqui, testar a média móvel e cair aqui para baixo. Ou então ele pode simplesmente fazer o rompimento da média móvel, faz o pullback dela e dá a sequência na movimentação de alta, tá? Então a gente tem esse cenário aqui para o dólar. Notem aqui que tem uma linha tracejada amarela e essa linha contínua roxa.
Então são duas linhas aqui, a roxa implica o tempo gráfico de 15 minutos e a laranja, né, a amarela aqui, se implica no gráfico de 1 hora. Essa linha tracejada é o início de uma região de suporte do gráfico de 1 hora, sendo a extremidade dessa região e a parte mais importante dela a parte inferior aqui, tá? Então o mercado ele pode sentir, né, essa região, a gente tem algumas confluências aqui, então fundo no M15, região de suporte do gráfico de 1 hora e média móvel de 200 períodos, tá? Vai depender muito de como o mercado ele vai acabar lidando com essa movimentação aqui, né? Porque isso aqui foi uma microlateralização, então o mercado ele pode considerar isso aqui, né, como um movimento 1, 2, 3 clássico do mercado, né? O famoso movimento 1, 2, 3. Só que o movimento 2 aqui é um movimento um pouquinho mais escondido e já dá sequência na próxima movimentação. Então é identificar aqui para ver o que o mercado vai acabar fazendo, beleza? Bom, então o dólar aqui em movimentação de alta, tá? O cenário ainda assim é de alta, por mais que ele tenha corrigido bem aqui embaixo. A gente tem um cenário de alta enquanto ele não perder esse fundo, ok? E é basicamente isso. Vamos falar um pouco mais agora sobre o S&P 500, né? Pai de todos. Bom, se eu não me engano, hoje é feriado nos Estados Unidos, tá? Então a bolsa ela vai abrir meio período. No horário aqui da gente, acho que vai ficar aberto das 11h30 até as 3 horas, uma coisa assim, tá? Então fiquem atentos, tá bom? Não contem com uma grande movimentação hoje no sentido assim de tempo, tá? Que essa movimentação dure muito tempo, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui então. O S&P 500 também continua em movimentação de baixa, tá? Ele testou essa regiãozinha aqui, né? Falhou na região da média móvel de 200 e desse topinho intermediário aqui e também falhou em fazer fundo. Então a gente está no cenário lateral, né? A gente está fazendo topos e fundos relativamente iguais. Então a gente consegue até botar uma região sombreada aqui em cima, ó. Então essa seria a região aqui de suporte. Suporte não, seria a região de resistência, essa daqui seria a região de suporte. Então a gente está lateral no S&P 500, tá? O ideal seria da gente ver a continuação do movimento de baixa em função da localização das médias móveis. A gente está, né, com a média móvel já entrando em estado narrow, então elas estão juntas aqui, o que implica num possível cenário de início de uma tendência, tá? Ou início de uma movimentação um pouco mais forte, mas por enquanto o que o S&P está fazendo, ele está lateral no gráfico de 15 minutos, tá? Ele testou essa região aqui de resistência, né, região do topo prévio que deu origem a essa perna de baixo, e também região da média móvel de 200 períodos. Aqui vale ressaltar que ele acabou rompendo a nossa queridona média móvel de 20 períodos já para baixo, tá? O ideal seria que ele fizesse um pullback e confirmasse ela, tá? Enquanto essa média móvel não for confirmada, você não tem tanta chance assim de fazer uma regressão à média com mais qualidade, ok? Bom, ele sentiu também essa região aqui no suporte de H4, tá? Então vou ir para o tempo gráfico H4 aqui para vocês darem uma olhada qual o suporte que é o suporte desse fundo prévio aqui, tá? Então a gente precisa necessariamente um rompimento de toda essa região aqui no H4 para a gente pensar num movimento um pouquinho mais longo de baixa, tá? Sendo esse movimento, podendo ser esse movimento, um movimento do tipo ABC, né? No qual ele faz a regressãozinha média aqui, replica essa primeira perna aqui para baixo, o que vai acabar coincidindo aqui com a média móvel de 200 e essa região aqui acabar segurando para a gente ver novas tentativas de nova máxima, tá? Ou então fazer a recusa da média móvel de 200 e aí sim começar a armar uma tendência um pouquinho mais de longo prazo de baixa, tá bom? Vale ressaltar que a preocupação com Covid e inflação aí tá começando a ficar em alta novamente, tá bom? E além disso, né, o Fed já começou os estímulos e eles estão com receio de que seja mais rápido essa retirada de estímulos e o aumento da taxa de juros, tá? O que faz com que as empresas dentro do valuation, né, o aumento de taxa de juros, elas percam valor de mercado, tá?
isso de uma forma bem simples, tá bom, pessoal? Que você simplesmente traz o fluxo futuro de caixa da empresa para o valor presente descontado da taxa de juros atual. Então, se a taxa de juros ela é zero, você tem no caso o maior valor possível para o fluxo de caixa. Então, você tem um valor interessante ali da empresa. Agora, se essa taxa de juros ela começa a aumentar, você tem um valor descontado dessa empresa. É basicamente isso, tá? Vamos falar então agora um pouco mais sobre o Nasdaq, tá? As techs, vamos ver como é que as techs estão performando aqui, tá? O Nasdaq já fica num cenário um pouquinho mais plausível aqui de um ABC, dentro dessa regiãozinha aqui de suporte do H4, mas entra de novo também mais ou menos naquele cenário do S&P 500. Se ele recusar aqui essa regiãozinha de suporte juntamente aqui com a média móvel de 200 do H4, a gente pode começar a ver uma realização um pouquinho maior no Nasdaq, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre o gráfico de 15 minutos. Dentro do gráfico de 15 minutos a gente está numa tendência de baixa, tá? Ele fez esse movimento do tipo, não é bem um ABC, tá? É um movimento meio simétrico, tá? Mas ele é um movimento de correção de duas pernas. Então ele fez uma correção de duas pernas aqui, sentiu a origem da última perna de baixa e agora vai tentar provavelmente buscar o último fundo aqui. O que pode acabar acontecendo? Ele sentiu uma trava aqui na metade da movimentação e testar o topo novamente, tá? São alguns cenários que podem sim acontecer, beleza? Então o Nasdaq em suma, tendência de baixa, fez a recuperação aqui em estado narrow e tá pronto para expandir novamente, ok? Bom, vamos falar um pouco mais sobre o índice Dow Jones, né? No caso industrial, o índice Dow Jones ele também está em uma tendência de baixa no gráfico de 1 hora, tá? Ele já começou a armar uma tendência de alta no gráfico de 15 minutos. Então ele acabou rompendo essa movimentação aqui, fez um movimento 1, 2, 3 aqui para cima, tá replicando 1, 2, 3 aqui para baixo. Se ele sentir essa regiãozinha de suporte aqui e ignorar a presença da média móvel de 200 aqui, que ela está começando a ficar flat, a gente consegue ver a continuidade dessa tendência de alta se o mercado romper de novo toda essa região aqui de resistência do gráfico de 1 hora, tá bom? Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora para vocês darem uma olhada, mas em suma Dow Jones em tendência de alta, o que acaba implicando em algumas coisas, né? A gente está vendo divergências entre os índices que tem alguma correlação entre eles. Então é um dos princípios da teoria de Dow em que os índices têm que confirmar um ao outro, né? A gente está vendo o S&P 500 lateral, a gente está vendo o Nasdaq em uma tendência de baixa e a gente está vendo o Dow Jones em uma tendência de alta. Os três índices estão divergindo em opiniões, né? Na verdade, o Dow Jones e o Nasdaq estão divergindo e o S&P 500 não sabe para onde vai. Então é bom ficar atento, tá, pessoal? É uma semana que ela tem potencial, né? Tinha potencial de ser um pouquinho mais complicada. E hoje, na verdade, não é feriado nos Estados Unidos, hoje é quarta-feira. Eu tô louco. Enfim, desconsiderem o que eu falei antes, tá? Hoje não é feriado. É amanhã, eu achava que era quinta-feira hoje. Enfim, então, essa divergência aqui acaba preocupando, tá? Então fiquem mais cautelosos com relação à tomada de posições. Não operem por qualquer coisa, operem sinais claros, algo que esteja dentro do seu trade system, para que você consiga tirar o maior proveito do teu operacional sem se colocar tanto no risco, beleza? Bom, para a análise de hoje é isso, tá? Então, em suma, o índice ele está em tendência de baixa ainda, beirando a lateralidade. O dólar está em tendência de alta, o S&P 500 está lateral, o Nasdaq está em tendência de baixa e o Dow Jones em tendência de alta no 15 minutos, todos os ativos falando no 15 minutos respectivamente, tá bom? Com relação à análise é isso, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, estou sempre aberto. Forte abraço e bom pregão a todos. Valeu, até mais.